Há uma incompreensão nos conceitos do que sejam distúrbios e dificuldade de aprendizagem. Por favor, esclareça um pouco esses dois conceitos. Ótima sua pergunta. É uma dificuldade que a gente vê muito comum aí entre os professores, até entre as famílias, né? Quando eu falo em dificuldade de uma leitura escrita, uma dificuldade de aprendizagem, é um termo mais genérico, né? E não está especificado uma patologia. Então, assim, você tem causas que não são do indivíduo. Então, são causas mais do meio que cerca esse indivíduo. Então, essa criança pode apresentar uma dificuldade de leitura escrita porque ela não teve, por exemplo, uma alfabetização com uma metodologia que atingisse, né, os necessários aí pré-requisitos, né? Ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade devido a, por exemplo, a locomoção, ela mora muito longe, ou a infraestrutura da escola que não oferece materiais específicos, e aí vai as causas enormes desse fracasso escolar. Tanto que a dificuldade da leitura escrita, ela tem estatísticas aí altas, né, responsável por esses índices muito baixos de IDEB, né? Então, a gente tem aí 30, às vezes até 35%, né, de alunos que não estão adquirindo o esperado para a faixa etária. Repetindo, dificuldade da leitura escrita é um termo mais genérico, tá ok? E você só pode dar esse diagnóstico depois que você excluiu os distúrbios. Então, dificuldade da leitura escrita seria um termo de exclusão, né? Um diagnóstico de exclusão. Então, vamos lá, distúrbio, né? Distúrbio de leitura escrita, sim. Aí já é alguma coisa específica do indivíduo, né? Quando eu digo distúrbio, eu estou me reportando a uma patologia, alguma doença que está descrita num descritor, né? Num CID-10, num DSM-4, que são descritores de doenças. E aí você tem patologias diversas, né? Você tem uma dislexia, um déficit de atenção, uma deficiência mental, falhas, né, sensoriais, uma deficiência visual, auditiva, etc. Então, distúrbio seria uma doença do indivíduo, que ele nasceu com aquilo, que ele adquiriu, né? Mas que acompanha a trajetória daquele indivíduo, não foi causada por nenhum fator externo a ele. Beleza? É muito comum crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, elas serem consideradas como disléxicas. Quais são os sintomas mais pontuais que diferenciam a dislexia de outras dificuldades de aprendizagem? Tá, então vamos pensar, né, em termos de patologia, ok? Dislexia é uma patologia, né? Então, assim, o termo patologia fica parecendo doença, né? Então, a mãe acha que o filho é disléxico, então ele está doente. Então, eu vou dar um remédio e ele vai sarar. Não, não funciona dessa maneira. A dislexia é uma patologia no sentido de que ela existe descrição daquilo, como aquilo acontece. E como aquilo acontece, acontece igual nesse indivíduo. Ela é recorrente. A dislexia, ela é específica de alterações que envolvem o léxico, né? Dislexia, dificuldade com o léxico. Entenda-se léxico, tudo que tem a ver com palavras, tudo que tem a ver com linguagem. Então, são alterações onde a criança e o indivíduo, não só a criança, né? A dislexia acomete aí qualquer tipo de indivíduo, ele vai ter dificuldade em lidar com as palavras. Então, o significado e o uso dessa palavra muitas vezes pode estar inadequado, né? Então, você vai ver isso na forma da sintomatologia, porque não existem exames clínicos que acusem a dislexia. Não adianta você fazer uma tomografia, uma ressonância que não vai diagnosticar. É importante, sem dúvida nenhuma, que você faça uma avaliação para descartar outros problemas. Mas a dislexia é uma sintomatologia clínica que você observa na forma de ser do indivíduo. Então, esse indivíduo com dificuldades em lidar com as palavras, ele pode se tornar confuso, né? A expressão oral dele muitas vezes é equivocada. Isso vai se transferir à leitura escrita na forma de trocas de letras, né? De omissões de letras, de equívocos. Está escrito uma coisa, ele lê outra. Né? A soletração é muito prejudicada, né? Então, isso é da linguagem, tá? Porque a dislexia, assim, em linhas gerais, né? O indivíduo lida com a linguagem, né? O indivíduo dito normal, né? Não disléxico, no hemisfério esquerdo do cérebro.
o disléxico trabalha com o hemisfério direito predominantemente e causa essas alterações que depois, se você quiser, a gente especifica mais. Mas voltando à sua pergunta, né? As outras patologias de linguagem não necessariamente vão ter, as outras patologias de leitura e escrita, desculpa, né? Elas não vão ter a linguagem como pano. Tá? Então tem gente que confunde o déficit de atenção com dislexia. Não, são coisas completamente diferentes. O déficit de atenção vai ter problemas no comportamento do indivíduo, na atenção, né? Na atitude atencional, não na parte léxica. O que muitas vezes acontece, e isso gera muitos equívocos de interpretação, é que às vezes eu tenho no mesmo indivíduo duas patologias associadas, que a gente chama de comorbidade. Tá? Então, a comorbidade entre a dislexia e o déficit de atenção. Tá? Então, esse indivíduo tem sintomas de uma coisa e de outra porque ele tem as duas patologias. Tá? Os pais, nesse caso, eles têm um papel fundamental. O que eles podem fazer para ajudar os filhos a superar essa dificuldade? Tá. Então, assim, a primeira coisa que a gente gosta de pensar é que hoje, né, a humanidade está evoluindo para os pais e as escolas, né, eu não diria só os pais, terem um olhar um pouco mais atento em relação às questões de aprendizagem, né. Então, os pais se preocupam com esse filho que não está aprendendo, a escola se preocupa. Sempre que eu vejo uma criança que não está aprendendo, eu estou, obviamente, fazendo uma visão comparativa em relação ao que é esperado para a faixa etária, para o grupo onde ela se... Então, essa visão comparativa, ela é benéfica em termos de destacar que alguma coisinha está fugindo do esperado. Então, quando eu tenho já essa expectativa, é legal que a gente faça uma avaliação preventiva, né? Para que, se a gente tiver realmente algum diagnóstico, a gente possa fazer uma intervenção precoce. Então, hoje, assim, com muita felicidade que eu recebo no consultório, crianças em fase inicial da patologia, né? Então, antes, né, chegavam no consultório, crianças disléxicas, por exemplo, na 3ª série, tá, com 10 anos de idade, onde, assim, além dos prejuízos na aprendizagem, eu tinha todos os prejuízos aí emocionais decorrentes. Um problema na autoestima, a criança se achando já burrinha, né, com dificuldades de aprender. E aí eu tinha 2 problemas, né, que tratar as questões de linguagem e também, às vezes, ter que encaminhar para um psicólogo. Então, pais, de um modo geral, fiquem atentos aos seus filhos. Se você nota que está fugindo ao esperado, né, mesmo se você só tem aquele filho e não tem outra comparação, pergunte à escola se está tudo indo bem, né? Se começa a, vamos dizer assim, dar sinais de que alguma coisa não está indo bem, é legal que façam uma avaliação, nem que seja para escutar, não tem nada, né?